Olá, eu sou a Gina, eu fui vice-presidente de crescimento da Duolingo por 5 anos. Trabalhei na campanha presidencial do Mike Bloomberg e também fiz o lançamento do Tumblr no Brasil. E hoje sou cofundadora com o Brian Reckworth e o Yuri Danilchenko da Latitude. Eu vou contar hoje um pouco sobre como o Duolingo cresceu de 3 a 200 milhões de usuários e também como eu usei essas ideias para gerar formas de fazer outras empresas crescerem. Então, vou usar um pouco de exemplo daqui e dali, mas a maioria do Duolingo. Em primeiro lugar, o que é growth? Isso é uma pergunta que muita gente me faz, até o presidente Obama. É uma brincadeira, ele não me perguntou exatamente isso. Mas growth é uma coisa muito ampla, tem muitos aspectos. Então, desde aonde você vai conseguir novos usuários, aonde você vai fazer, como que você vai fazer com que alguém descubra que a sua empresa, o seu novo produto existe, até como você vai fazer ele baixar seu produto, ou comprar na loja, ou testar, ficar, e aí, de repente, chamar os amigos e voltar. É toda essa experiência de fazer com que a plataforma ou a marca cresça. Então, tem muita coisa, tem marketing, tem produto. Hoje eu vou focar em aquisição e retenção, que foram duas das áreas que a gente mais focou na Duolingo e também nas outras empresas onde eu trabalhei. Em primeiro lugar, a parte mais difícil quando você lança um produto novo é como ser descoberto. Então, o que a maioria das pessoas fazem é ir colocar dinheiro no Facebook ou fazer marketing pago de todos os tipos. Isso, geralmente, é considerado growth. Mas eu vou falar só sobre growth orgânico hoje. Porque quando o Tumblr me contratou para fazer a empresa crescer no Brasil, na Argentina, no Chile, quando o Duolingo me contratou para fazer a empresa crescer no mundo todo, as duas me falaram, pode fazer o que você quiser, mas não tem verba nenhuma. Então, eu tive que um pouco me virar. E eu sei que ser empreendedor é muito difícil e você não tem grandes verbas. Então, eu queria passar algumas das dicas de coisas que eu fiz e espero que sejam úteis para vocês também. Só a primeira coisa que eu descobri, meio que assim, sem querer, quando eu comecei a trabalhar no Tumblr, foi que relações públicas é um growth hack que as pessoas não acham muito legal porque não é muito tecnológico, mas funciona muito bem. Então, quando o Tumblr chegou no Brasil e não tinha muitas pessoas ainda que conheciam a plataforma e eu não tinha verba, eu comecei a mandar mensagem para jornalistas no Twitter, no LinkedIn, para conseguir que eles escrevessem matérias que falassem do Tumblr de um jeito que fizesse com que pessoas quisessem baixar o aplicativo. Então, não só assim, oi, fulano, Tumblr é uma empresa super valiosa, vale não sei quanto, tipo, é uma empresa com muita engenharia por trás. Ninguém quer saber qual que é a engenharia por trás, quanto vale. Quem vai ser o usuário do Tumblr quer saber, o que é isso? Porque tem páginas legais, como que eu faço para entrar? Então, pensando na história, pensando no usuário, entrar em contato com um jornalista e aprender esse storytelling de como contar quem você é muito importante, é grátis e pode ser feito razoavelmente rapidamente. Com o Tumblr, o legal também foi que não dava assim para criar uma história do nada. Então, a gente tinha que ir atrás de gerar a história. Então, por exemplo, eu fui no Chile e fui fazer uma parceria com a Casa de la Moneda, que é a casa do governo lá, para fazer com que eles usassem o Tumblr para se comunicar melhor com pessoas jovens da população. Então, isso gerou uma história. Então, tem os dois lados. Então, tem 3. Como entrar em contato com o jornalista e que jornalistas você contata, qual que é a história que você vai contar e quem são os usuários que você está tentando atingir. Quando eu fiz isso com o Tumblr, ele funcionou super. Então, a plataforma cresceu muito no Brasil, no Chile, na Argentina, em pouco tempo. Eu resolvi aplicar isso para o meu outro cliente. Na época, eu tinha uma consultoria pequena e meu outro cliente era Duolingo. Eles acabaram me contratando full-time para fazer o Duolingo crescer no mundo todo. Então, eu comecei pelo Brasil, Chile e Argentina, porque eu já conhecia os jornalistas, achei que ia ser muito mais fácil dessa vez, mas também tive que viajar para outros lugares do mundo, que foi muito legal, para a Índia, para a Turquia, China, Japão, Coreia. E nesses países, ninguém fazia a menor ideia do que era Duolingo e do que era o Luis Vanan, que é um cara muito legal, que é o CEO, fundador do Duolingo, que criou o CAPTCHA. Quem sabia quem ele era? Eram as pessoas mais geeks que gostavam de estudar ciência de computação, que sabiam o que era o CAPTCHA. Então, fui atrás de descobrir quem são as pessoas que entenderiam o que isso é e por que é muito legal, em algum lugar de muito renome, para depois entrar em contato com um jornalista no LinkedIn e falar, olha, o Duolingo, o Luis Vanan, um cara que você nunca ouviu falar, foi convidado por não sei quem lá do seu país para palestrar. Você quer a oportunidade de falar com ele? Então, gerando a oportunidade de ter uma história. Então, por exemplo, na Turquia,
eu entrei em contato com a melhor universidade lá, que chama Boğaziçi, e consegui falar com a pessoa do departamento de ciência de computação para ele ir sugerir que o Luiz fizesse uma palestra mega importante lá na universidade. E depois entrei em contato com o maior evento de tecnologia que estava acontecendo lá, que chamava WebRoute, para ele também dar uma palestra. Aí eu entrei em contato com pelo LinkedIn, com jornalistas da Turquia, que eu fui procurando no Google, tipo, fulano, o Luiz foi convidado pela Boğaziçi, pela WebRoute, ele é muito importante, ele está sem tempo, mas será que você quer uns 30 minutos com ele? Eu arranjo. Eu estou mostrando esses números porque demonstra muito o resultado desse esforço. Em fevereiro, você vê que o Duolingo foi lançado na Turquia, em turco. Então, claro que ele cresceu um pouquinho e se manteve e começou a crescer de forma devagar. No final de setembro, foi quando eu fui para a Turquia fazer esse trabalho. E aí você vê, assim, uma vez que as mídias publicam alguma coisa com o Luiz, com o Duolingo, com links para baixar o Duolingo, você vê esse aumento enorme e aí que se manteve e continuou aumentando. A gente viu isso em muitos países. Então, vale muito a pena pensar na estratégia de PR e vale muito a pena considerar como você faria isso como CEO ou como empresa e não só dar, assim, para uma agência e ir embora. Existem agências ótimas no Brasil, como, por exemplo, a NR7, com quem eu já trabalhei muito, mas vale a pena colocar a mão na massa e entender exatamente como contar essa história e como atingir os usuários. Próximo, outra forma de tornar-se relevante e fazer com que as pessoas te descubram, ASO e SEO. O ASO é App Store Optimization, SEO, vocês já sabem, Search Engine Optimization. Para ASO, assim, a loja da Apple, a loja do Google, o que for, onde você acha o aplicativo, é uma vitrine. Como você faz que a pessoa, ache você, e 2, considere baixar o seu aplicativo e não o outro que está do lado? Tem truques para fazer isso. E tem infinitas coisas que podem ser feitas. Então, aqui eu tô tentando falar sobre poucas que mais funcionaram para nós. Então, em primeiro lugar, quando a pessoa está procurando usar o seu produto, ele não está usando o nome do seu produto para procurar, necessariamente. Provavelmente ele nem sabe que você existe. Então, está procurando uma coisa tipo aprender inglês. Ou, sei lá, shorts mais bonitos, o que for. E aí você tem que pensar quais são essas palavras e fazer com que elas apareçam bastante, de forma relevante, nas suas descrições na loja. Tem um aplicativo, um serviço que a gente usava muito no Duolingo, que chama Sensor Tower, está escrito aqui, que eu recomendo. Porque daí você consegue ver quais são as palavras, como elas são ranqueadas, o que as pessoas estão buscando e como se compara aos seus concorrentes. Aí você consegue decidir, eu vou tentar ranquear mais alto com essa palavra ou com essa palavra. Assim você sabe quais são as alavancas que você vai tentar manipular para conseguir chegar num resultado mais alto quando alguém procurar as palavras-chave. Então, o nome do aplicativo, Duolingo, obviamente, a gente mudou. E a gente começou a colocar Duolingo, aprenda inglês, espanhol, francês, inglês. Duolingo, learn Spanish, French, português. Então, a gente começou a colocar essas palavras-chave porque a gente sabia que era o que as pessoas procuravam. E colocar a palavra dentro do nome faz muita diferença para o algoritmo. Esse algoritmo muda. Então, você tem que sempre se atualizar e ver quais são as coisas que mais importam e focar naquilo. E uma vez que você começa a tentar otimizar tudo e otimizar toda a descrição longa do que você é, ninguém presta atenção, faz menos diferença e vale a pena priorizar outra coisa. Então, a gente também focou na descrição curtinha, que coloca lá o que é o Duolingo, porque as pessoas meio que dão uma lidinha, mas ninguém quer ler o negócio comprido. E a gente também focou em trocar as capturas de imagem que a gente mostrava, porque tem gente que nem lê, né? Então, aqui em cima, dá para ver o que eram imagens bonitas do Duolingo. A gente trocou para imagens bonitas do Duolingo, mas que tinha um pouquinho de explicação o que era. Tipo, aqui você aprende a ouvir, você aprende isso, você pode falar, E isso fez uma diferença grande em termos de downloads. De forma parecida, é importante pensar também sobre o SEO. Eu não vou entrar muito fundo no SEO, mas uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhando no Duolingo foi a pensar no SEO de forma do ponto de vista do usuário, não do Google. Então, em vez de ficar focando em que vai ranquear aqui e lá, pensa sempre no que a pessoa vai procurar. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, as pessoas procuram coisas tipo learn Spanish, né? Aprender espanhol. E aí, a página da esquerda era como era, tá? Então, finge que era learn Spanish. Aqui tem learn Esperanto, que é outro idioma, mas menos comum. Então, vamos dizer que alguém procurou learn Esperanto no Google.
vai achar essa página, porque essa é a página que mais ranqueia do Duolingo, é a que fala Learn Esperanto, porque tá lá em cima, né? E tem muito Esperanto. Só que uma página que a gente criou, assim, meio que explicando o que é Esperanto, quem criou o curso, por que é legal. Não é isso que a pessoa quer achar quando ela buscou aprender Esperanto. Ela quer aprender Esperanto. Então, a gente começou a modificar todo o design e todo o conteúdo nessas páginas landing pages para focar, né, nesse intuito do usuário. Então, à direita, você consegue ver que tem uma coisa muito simples. Aprenda espanhol. Então, vamos dizer que ele procurou Learn Spanish. Cai nessa página, em vez de explicar o que é espanhol, quantas pessoas falam, a gente fala, aprenda espanhol em só 5 minutos por dia, grátis, botão grande. Só. E aí, tudo naquela página é para convencer aquela pessoa de que essa é a melhor forma de aprender espanhol, que foi a coisa que ela buscou no Google. Então, aqui dá para ver que a gente teve um aumento de 10% de usuários inscritos, que quando você está crescendo aos milhões, faz muita diferença. Aqui é um exemplo da campanha do Mike Bloomberg. Foi legal trabalhar nessa campanha, porque apesar de que nas outras eu não tive nenhum budget, eu realmente consegui ver o quão é importante você focar em landing pages, porque a gente tinha um budget de quase $1 milhão por dia, tá? Nossa equipe inteira. Então, era muito dinheiro. Então, dava para fazer muito teste AB, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e conseguir resultados estatisticamente significantes. Quer dizer, resultados que realmente querem dizer alguma coisa, que não foi só por sorte, a pessoa clicou nesse e não naquele. Então, eu comecei com essa página da esquerda, que o meu designer fez, e aí comecei, durante o dia, a fazer um monte de mudança nas palavras, nas imagens, e fui vendo aumento de 3,46% até 11,4% de taxa de conversão. Então, número de pessoas que escrevem lá o e-mail e mandam para a gente. Então, que dão o e-mail delas para a gente mandar notícias sobre Mike Bloomberg para elas. Outra forma de se tornar relevante, também de forma grátis, é com social media, mídias sociais e word of mouth. Essas são duas expressões, ou duas coisas que são usadas muito, mas é meio assim, tipo, o que isso quer dizer, word of mouth? As pessoas falando uma para outra. Tá bom, mas como que eu posso fazer isso acontecer? A gente passou bastante tempo na Duolingo criando conteúdo engraçado. Então, se você já fez Duolingo, você sabe que você aprende umas frases que parecem ser muito inúteis. Por exemplo, my cow needs a new hat. Você aprende a falar, minha vaca precisa de um chapéu novo. Então, muita gente no Twitter ficava zoando, tipo, pra que eu vou aprender isso aqui? Eu tô indo para os Estados Unidos e eu não preciso aprender a falar esse negócio. Mas a gente começou a usar isso com humor. Então, a gente fez imagens, tipo, falando exatamente isso, e a legenda é para aqueles momentos que a sua vaca precisa de um chapéu. O intuito disso não é falar o Duolingo é o melhor jeito de aprender um idioma, é para fazer pessoas darem risada e compartilharem com amigos, porque daí a marca começa a crescer e a visibilidade do conteúdo também começa. Na direita, a gente colocou conteúdo que também faz pessoas compartilharem, então não só divertido e engraçado, mas sério e com propósito. Outros exemplos que eu gosto. The speed of our grandma is almost unbelievable. Quer dizer, a velocidade da nossa avó é quase inacreditável. É uma frase que você pode aprender no Duolingo. Why is there a Swedish telemarketer in my bed? Por que tem um cara fazendo telemarketing sueco na minha cama? Bom, uma vez que você conseguiu novos usuários, que as pessoas descobriram que você existe, baixaram o seu produto ou testaram ele, como você faz para mantê-los lá? Essa parte é super difícil. Então, dá para fazer testes AB, foi o que a gente usou no Duolingo, avisando que testes AB, para você conseguir statistical significance, significação estatística, desculpa, eu estou nos Estados Unidos há 15 anos e eu esqueço algumas palavras. Mas saber que alguma coisa é estatisticamente significante, você precisa ter muitos usuários, infelizmente. Então, você acaba ou gastando muito dinheiro com propaganda no Facebook para fazer usuários irem para a sua página, ou você tem que fazer testes muito grandes. Não vou explicar como funciona, mas tem que pensar como que isso vai funcionar para o seu produto. Se tem poucos usuários e tem que fazer grandes mudanças para observar diferenças de comportamento, ou se você já tem muitos usuários e dá para fazer pequenas mudanças e ficar melhorando. Aqui é um exemplo de como a gente começou a fazer A/B test no Duolingo, isso até antes da minha época, que foi para entender o que funciona em termos de como ensinar um idioma. E também é aplicado para crescimento, porque se a pessoa está aprendendo, ela continua. Então a gente começou a testar, será que a gente ensina plurais antes da comida ou comida antes do plural? Dá uma versão para, sei lá, 50% das pessoas, 50% das pessoas veem a outra opção e vê no que dá. Quantas pessoas aprenderam e foram para a próxima fase e voltaram no próximo dia, etc. A gente fez tanto teste na Duolingo desse tipo que a gente até testou
o tamanho da aposta que o Duolingo, que o Duo, nossa coruja, chorava para ver se isso faz com que as pessoas voltem no dia seguinte. E isso tinha um impacto. Você pode ver que o Duo aqui tem uma cara muito antiga, porque isso foi há muitos anos. Sem medir, não dá para melhorar. É meio que isso a ideia do growth. O growth, seja marketing, seja produto, você tem que sempre estar focado nas métricas. Não só em métricas, mas ter certeza que as suas métricas estão certas, que é uma parte bem difícil de fazer, mas vale muito a pena focar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final. Você também recebe muito feedback de usuário. Feedback de usuário é importante. Eles podem, sabe, te dar alguma noção de que direção ir, principalmente bem no começo. Mas eu aprendi também que é muito importante você ter métricas como referência, em vez só de feedback, porque às vezes elas diferem e você precisa prestar atenção nas métricas, ainda mais se elas têm relevância estatisticamente significante. Aqui é um exemplo de quando a gente fez um redesign de uma página do Duolingo e os comentários que a gente recebeu. Então, tipo, péssimo, zero usabilidade, meus olhos estão doendo, horrível. E aí a última que eu mais gosto é que parece que um caminhão do circo explodiu dentro do Duolingo. Eu saberia porque eu cresci no circo. Eu queria conhecer esse usuário. Mas aí você vai olhar as métricas e dá para ver. Então, a linha vermelha é usuários que estavam vendo a página antiga, antes de mudar. E o azul é número de usuários vendo a página nova, que as pessoas odiaram, supostamente. E dá para ver que a retenção desses usuários era bem maior. Então, a gente manteve. Se a gente tivesse só escutado os usuários, a gente não teria mantido a página nova. Como manter seus usuários? Foque no onboarding. O que quer dizer onboarding? Em qualquer produto, ou qualquer experiência de loja que for, pensar nos primeiros momentos de experiência que o consumidor ou o usuário tem com o seu produto. Por quê? É o maior número de pessoas que vão entrar em contato com o seu produto. Porque uma vez que a pessoa teve interesse, entrou em contato, e aí não gostou, não entendeu, foi embora, cada passo você vai perdendo pessoas que se inscreveram, pessoas que voltaram no próximo dia. Aqui é meio que bem em cima do funil, onde você tem o maior número de pessoas. Então, mudanças que você faz aqui tem um efeito muito maior e vale a pena focar. Pra gente, isso quis dizer simplificar muito o que a gente tem que fazer, o que a pessoa tem que fazer para se inscrever no Duolingo. Antes tinha que inscrever um monte de coisa, e aí a gente dividiu isso em 3 telas, com o mínimo de informação possível, e isso aumentou muito o número de novos inscritos na plataforma. Esse truque de minimizar quanta informação você pede, geralmente funciona. Existem casos em que você realmente precisa que a pessoa se aprofunde mais e compartilhe mais informação para que ela se interesse no seu produto e fique. É uma coisa que vale a pena testar, mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria pelo lado da simplicidade, sempre. Outra coisa, você acha que como a maioria das pessoas estão aqui, o melhor é você pedir o e-mail imediatamente, porque já está lá, né? Então, vamos pegar o e-mail dela. Em muitos casos, isso é verdade. Por exemplo, na campanha do Mike Bloomberg, foi exatamente isso que a gente fez. Mas no Duolingo, a gente resolveu testar. Será que a pessoa não se inscreve porque ela não sabe como é o Duolingo, se vale a pena e está com preguiça de colocar e-mail antes de saber? Vamos dar uma mini visibilidade do que é essa experiência antes. Então, a gente começou a deixar o usuário usar o Duolingo antes de pedir o e-mail. Várias vezes. A gente falava, quer colocar seu e-mail? Não, pode continuar. Quer colocar seu e-mail agora? Não, pode continuar. E na terceira vez, a gente começou a falar, agora você tem que colocar seu e-mail para gravar o que você fez para avançar. Outra coisa que a gente percebeu é uma coisa de UX, usabilidade. O botão vermelho, Discard My Progress, sim, a gente queria diminuir o número de pessoas clicando lá, que é, descartar tudo que eu fiz. E a gente quer aumentar o número de pessoas criando perfil no Duolingo. A gente pensou, e se o ser humano vai lá no botão vermelho que está em cima e é grande e aperta? E pronto, a gente mudou para branco e amarelo e já fez uma grande diferença. Tem mudanças pequenas que você pode fazer, que são meio, assim, uma coisa que qualquer pessoa pode saber se tiver essa experiência de usar o aplicativo, meio que intuitiva, que fazem muita diferença. Outra coisa que fez muita diferença para nós foi focar em notificações. Então, isso quer dizer mandar um monte de notificações? Não. Quer dizer em testar exatamente o que as notificações dizem e qual é o horário do dia que você vai mandar. Então, a gente passou um monte de tempo testando versões diferentes que você vê aqui, e a que ganhou nos trouxe 5% a mais de DAUs, que é uma métrica muito usada em growth, que quer dizer
Daily Active Users, então usuários que voltam a cada dia. Relacionado a isso, a minha equipe passou um tempo pensando em como que a gente faz o Duolingo ainda mais um hábito, porque a gente quer que o usuário use o Duolingo todos os dias. Não é todo aplicativo que deve ser usado todos os dias, ou todo produto. Alguns tem mais sentido a pessoa visitar a cada semana, ou cada mês, o que for. Mas, para aprender um idioma, você tem que voltar todo dia. E, para nossa sorte, né, vamos dizer, é muito mais fácil fazer alguém voltar todos os dias, porque você consegue ajudar a criar um hábito. Como, acordei, vou escovar o dente, agora eu vou fazer o Duolingo. E aí não vira mais uma decisão de o que será que eu vou fazer, será que eu vou olhar isso aqui, será que eu vou naquele site? Vira meio que automático. Então, como a gente fez isso, foram vários passos, tá? Parece simples e que a gente criou isso de uma vez só, mas esse foi um processo bem comprido de vários testezinhos que foram agregando um ao outro. Então, primeiro, já no onboarding, perguntar para a pessoa, você quer aprender idioma? Quanto que você quer fazer por dia? Aí a pessoa coloca lá. Aí, agora eu tenho uma desculpa para mandar uma notificação todo dia para falar, você falou que você quer fazer isso por dia. Eu tô te ajudando a fazer o que você quer. Não tô sendo aquele chato falando, volta agora. Então, pensar numa maneira de fazer isso que ajude o usuário, que seja realmente útil, porque no final das contas, ele só vai usar, ou ela só vai usar seu aplicativo, seu site, seu produto, se for útil para o que ela está procurando. Outra coisa que a gente aprendeu foi que ter uma racha, ou seja, fazer com que o usuário use o Duolingo todos os dias, e se não usar no próximo dia, perde todo aquele número, sabe? Então, o primeiro dia eu tenho 1, segundo dia eu tenho 2, uso o Duolingo no terceiro dia eu tenho 3. Não uso no quarto dia, volta para 0. É uma coisa de game muito comum que a gente começou a usar. E aí, a pessoa começa a fazer Duolingo todo dia, nem lembra mais por que ela tá aprendendo idioma, mas quer continuar mantendo aquele número alto, sabe? Então, é um elemento de gamificação que ajuda a gerar um hábito. E, finalmente, a gente descobriu, depois de muitos testes, que o tempo mais útil de mandar uma notificação para uma pessoa era 23,5 horas depois que ela se inscreveu no site ou no aplicativo. Por quê? O que a gente acha, a nossa hipótese é que esse era o melhor horário para aquela pessoa estar no celular, porque ela estava no celular. Ela se inscreveu no seu negócio, ela baixou o seu negócio. Quando que ela vai estar de novo disponível? Provavelmente vai ser por volta daquele horário. Ainda mais para nós que somos, ou eles são, eu não sou mais, uma empresa muito internacional, é importante pensar nisso, porque essa hora muda cada país. Uma dica aqui é um amigo meu que chama Nir Eyal, escreveu já vários livros sobre gamificação e a criação de hábitos. Acho ele muito legal. Se você quiser ler mais sobre isso, vai no nirandfar.com. Outros exemplos de games. A gente criou todo um negócio de colecionar coisas dentro do Duolingo. E começou a perceber que fazer pessoas colecionarem coisas aumentava muito, não só o número de usuários, mas o número de pessoas gastando dinheiro na plataforma, buscando amigos e tal. Esse é um elemento que é muito usado por games também, né? Badges. Lembra do Foursquare, assim. E muitas outras plataformas e muitos outros games. Mas é o tipo de coisa que faz com que pessoas se divirtam e queiram e começam a gerar assim, um amor por coisinhas dentro da experiência, que não é bem exatamente aquilo que ela foi fazer lá, mas que ajuda ela a conseguir fazer o que ela quis fazer. Então, nesse sentido, vai ganhando um monte de badges e isso faz com que ela continue estudando um idioma para aprender inglês, francês, espanhol, o que for. Finalmente, nessa parte, gamificação, tudo isso é bonito, é divertido, é legal. Mas uma coisa, de novo, pensando do ponto de vista do usuário, é evitar ser mala com o seu usuário. Porque o momento que você for mala com o seu usuário, ele vai embora. Ele vai fechar o aplicativo. Um exemplo disso, por exemplo, é pedir, no Duolingo a gente pede que a pessoa grava uma coisa falada. É pedir isso se a pessoa está no ônibus. A pessoa não quer falar lá um inglês macarrônico ou tentar, um espanhol na frente de um monte de pessoas, sabe? Mas ela pode estar fazendo Duolingo para passar o tempo. Então, a gente começou a testar opções de não ter que usar o microfone, não ter que fazer aquilo e tal. Esse tipo de ideia, aliás, a maioria dos exemplos que eu estou dando aqui, você consegue chegar só fazendo o que a gente chama em inglês de dog fooding, que é uma palavra bizarra, mas quer dizer usando o seu próprio produto. Então, eu e a minha equipe, a gente usava Duolingo todos os dias. Assim, sabe, não para aprender um idioma, mas é só usando que você capta essas coisas. Nossa, por que estão me pedindo para fazer isso para agora? Nossa, cliquei aqui e não funcionou. Então, vale muito a pena você sempre usar o seu produto, sempre que possível, mais do que você quer, e fazer com que a sua equipe faça isso também.
Outro exemplo do que funciona, e-mail marketing. Uma coisa que eu vejo muito é e-mails que tem muita coisa, muito conteúdo. As pessoas têm preguiça, elas querem uma coisa mega direta, mega curta, e tem que ser relevante. Então, a gente começou a perceber que o nosso maior aumento de usuários aconteceu no ano novo, porque as pessoas fazem uma resolução de ano novo de aprender um idioma novo. Então, a gente resolveu pegar esse trem, vamos mandar um e-mail, tipo, na época de ano novo, e falar para a pessoa, escolha essa resolução. Porque pode ser que ela está pensando, o que eu vou fazer de resolução? Aprender um idioma, eu baixo a Duolingo, é uma boa, estou pensando. Isso faz uma mega diferença no que ela vai fazer no ano que vem inteiro. Só que esse e-mail é divertido, é curto e tem um botão. E é isso, assim, para escrever essas, não sei quantas palavras tem aí, 12, no total deve ter umas 20, a gente passou dias, porque é muito difícil escrever coisa curta, é mais fácil escrever coisa comprida, mas em geral, o curto, o enxuto, funciona muito melhor e com foco sempre no botão, fazer as pessoas apertarem o botão, seja a cor, seja o que você escreveu nele e tendo certeza que ele tem visibilidade. Olhando aqui só o tempo, tudo bem? Outro exemplo de e-mail marketing é mandar a notificação, o e-mail para a pessoa quando ela desistiu de você, tipo, nunca mais voltou. A gente chama isso de resurrection em inglês. A gente começou a mandar um e-mail de culpa, que mostra a corujinha do chorando, tipo, você não quer mais aprender, sei lá, eu tô com saudade, sabe? E aí a gente começou a ver no Twitter que as pessoas estavam respondendo. Então, tipo, tá bom, Duolingo, eu volto. A corujinha triste funcionou. E aí as pessoas começaram a zoar no Twitter, mas de um jeito bom que também viralizou e ajudou a dar mais visibilidade para a plataforma. Então, esse cara escreveu, tipo, Jesus, Duolingo, que campanha de e-mail hardcore. O pássaro do idioma está chorando. Aprende italiano hoje, ou senão eu vou tomar veneno. E aí o botão o meu próximo e-mail vai ser um convite para o meu funeral. Assim, mega pesado, mas engraçado. E também, pelo lado de branding, de marketing, gerou o que a gente chamaria no mundo mais antigo, eu acho, só de awareness. Quer dizer, ajudou a tornar o Duolingo uma marca mais reconhecida, porque pessoas começaram a compartilhar, mas dava para medir quanto isso afetava o número de pessoas voltando para testar o Duolingo, para baixar o aplicativo e para contar para os amigos que existe um aplicativo para aprender idioma. Como não perder o bonde? Métricas chulé podem matar startups. Eu já fiz muita consultoria para empresas que são focadas em métrica, que fazem muitos testes AB, mas que não passam o tempo suficiente averiguando se as métricas estão realmente corretas. Tem que ser, assim, praticamente perfeita, porque número ou é 1 ou é 2. Não tem, tipo, mais ou menos 1 ou 2 direcionalmente. Tem. E, infelizmente, você acaba tendo que usar um pouco disso às vezes, ainda mais no começo, quando você tem poucos usuários ou poucas pessoas comprando o seu negócio. Mas é muito importante você contratar pessoas que realmente entendem estatística e coisas assim, para elas perceberem que alguma coisa está errada. Para você não pegar e fazer um mega teste AB, descobrir que isso é melhor que isso, e daqui 6 meses descobrir que, na verdade, você mediu errado. Que daí você já tomou, tipo, 20 decisões a partir dessa descoberta, e vai ter sido para nada. Então, aqui é exemplos dos tipos de gráficos que a gente olhava, assim, com alguma frequência, tipo, cada semana, cada 2 semanas, por 2 pessoas na minha equipe que tinham doutorado em Machine Learning da Carnegie Mellon, tá? Esses eram os caras ajudando a fazer SEO e coisas assim. Então, reitero, muito importante focar muito nas métricas, se você está medindo corretamente e está tudo correto. Você pode, por exemplo, comparar Google Analytics com outros analíticos e ver se bate. Pode fazer um teste e ver o que acontece. Se foi muito bizarro, se você não estava esperando aquilo, pode ser que tenha alguma coisa de errada. Então, passa tempo com isso. E, finalmente, foco. Eu acho que uma das coisas que mais mata a startup é a falta de foco. Porque quando você começa a criar uma empresa, você tem muitas ideias, e sua equipe tem ideias, e tem infinitas coisas que você pode fazer. Infinitas. E isso é muito legal. Mas é muito difícil você escolher exatamente aonde focar em cada dia. E se você não tem um foco, a cada dia, a cada bimestre, a cada ano, você sabe exatamente onde você está tentando chegar, quais são as métricas que você quer atingir, é muito fácil você fazer um pouco disso, um pouco daquilo, e isso, em geral, não funciona. Então, eu estou mostrando aqui um negócio bem mais ou menos, mas que funcionava, que a nossa equipe usava para fazer priorização do que a gente queria fazer. Então, como eu tocava coisas de marketing e coisas de produto no Growth, desde, tipo, relações públicas, social media, até
esses experimentos de growth que eu mostrei e lançamento de features, a gente colocava tudo numa listona. O que a gente acha que a gente pode fazer? Vamos mudar esse botão. Vamos fazer uma campanha sobre blá, blá, blá. E a gente ia escrevendo, tinha sempre uma lista comprida. Eu colocava tudo na mesma lista porque eu tinha muito poucos designers e muito poucos engenheiros na equipe. Então, assim, não adiantava falar, mas isso aqui é marketing, isso aqui é produto, porque eu tinha aqueles recursos. Então, eu tinha que ver aonde que eu vou colocar aqueles recursos a cada dia, aquela semana. Então, pensar no ROI. Mas, Gina, você acabou de falar que você não gastava dinheiro. O que quer dizer investimento se você não está gastando dinheiro num negócio? Investimento é o tempo gasto pela sua equipe em fazer aquele negócio. Então, se um novo feature, um teste AB ou até uma campanha vai levar 5 dias, eu medi em dias, ou pode ser até horas, 5 dias de design e 2 semanas de desenvolvimento, mas esse outro negócio vai levar, sei lá, 2 dias de design e 1 semana de desenvolvimento, então o investimento nesse aqui é mais baixo. E retorno, como que a gente mede retorno? O que a gente fazia é assim, vamos ter uma ideia do que a gente acha que vai acontecer se a gente lançar isso e for bem. Então, a gente definiu o que quer dizer for bem. Pra gente, for bem era que tinha que ganhar um mínimo de X% de usuários, porque a gente estava tentando aumentar usuários na época, para que a gente considerasse isso um negócio que até valia a pena lançar, senão a gente nem lançava. Então, a gente pensava, quantas pessoas vão ver esse negócio? São todos os usuários que chegaram na nossa página na App Store. Não, são todos os usuários que baixaram o Duolingo. Ou, só os usuários que estão na fase 3. Numericamente, quantas pessoas? Pessoas que baixam aplicativo por dia, X. Pessoas que estão no nível tal que vão nessa página, Y. Escreve esses números. Escreve o número de dias ou horas que vai levar para desenvolver, para fazer aquele negócio, para produzir aquela campanha, o que for. E compara. E aí, como a gente fazia, a gente dava nota. Então, um negócio que leva mega pouco tempo tinha uma nota alta, e um negócio que potencialmente tinha um retorno muito alto tinha uma nota alta. E comparava. E fazia uma priorização assim. E aí eu tinha um PM, um Product Manager, gerente de produto na minha equipe, que a cada 2 semanas, às vezes a cada mês, voltava para a nossa lista, porque já tinha crescido um monte com ideias que entraram pelo Slack, por e-mail, minha mãe falou, para repriorizar e focar sempre nas coisas que a gente quer fazer. Outra coisa que você pode considerar, que a gente testou, mas eu não tenho assim grandes resultados, mas que é muito usado, é fazer essa priorização, mas ser um pouco menos salada. E focar assim, a gente vai fazer priorização, mas esse bimestre a gente vai focar nessa métrica. Então, só entra as coisas que vão afetar essa métrica. E aí, fazer outra métrica, então, por exemplo, retenção, número de pessoas que voltam um dia depois de baixar seu aplicativo, D1, Daily Active Users, é uma métrica. Não, a gente quer afetar, sei lá, quanto dinheiro a gente ganha por dia, outra métrica, sabe? Então, tem que pensar dessa forma. E, assim, eu acho que é a melhor forma de você não perder muito tempo com a sua equipe. E é isso. Obrigada pelo seu tempo. Se quiserem me seguir no Twitter ou no Instagram, tá aqui. Eu vou, em breve, lançar um podcast e estou lançando uma empresa também com o Brian e com o Yuri. Se quiserem saber sobre essas novidades, me sigam, falam oi. Adoro conhecer pessoas novas, principalmente brasileiros, porque eu tô com muitas saudades, estando tão longe por tanto tempo. Obrigada.